Imagine que você é um novo soldado russo, alistado porque o país ofereceu um contrato prometendo mais dinheiro do que já viu na vida. Isso é um bom sinal, você pensa. O exército pode me pagar tudo isso. Terei todos os suprimentos. Vou ter tudo o que preciso quando finalmente entrar na Ucrânia. Esse momento chega algumas semanas depois de você se alistar. Sobre o equipamento, ele não está lá. As tropas de Putin percebem que seu país não oferece o necessário, tornando-as apenas carne de canhão na Ucrânia. Esses soldados lutam desprotegidos porque a Rússia ficou sem blindagem. Uma combinação de suprimentos cada vez menores e o fato de a Rússia simplesmente não se importar com o destino de seus soldados é a responsável por esse problema de blindagem. Como informou o Telegraph em 29 de novembro em artigo detalhado sobre os problemas de equipamento da Rússia, o veículo afirma que imagens de soldados russos sem capacete ou colete sendo perseguidos por drones ucranianos se tornam frequentes, especialmente na frente de Lyman. Igor Komok, subcomandante do 2º Batalhão Mecanizado da Ucrânia, afirma já ter visto essa cena diversas vezes. No entanto, isso também é algo que só começou a acontecer em Lyman recentemente. É uma nova tendência, especialmente se você comparar com o ano passado, quando praticamente não havia casos semelhantes, diz Komok ao Telegraph. Podemos dizer que eles estão sendo forçados a lutar sem a armadura de que precisam. Eles têm que fazer isso. Isso é surpreendente, tanto porque a Rússia não está equipando seus soldados, quanto pelo fato de Lyman já ter sido uma das prioridades de Putin. A cidade, localizada em Donbass, foi uma das primeiras grandes conquistas nos meses iniciais da Operação Militar Especial de Putin. No fim de maio de 2022, a Rússia intensificou a pressão no Donbass e ocupou Lyman. Na época, a Deutsche Welle afirmou que dominar Lyman dava à Rússia uma base para atacar Sloviansk, tornando a cidade importante para Putin. Ele quer reivindicar todo o Donbass como russo, então Lyman deve seguir como prioridade. A Rússia perdeu Lyman para a Ucrânia em outubro de 2022 e, segundo o Guardian, admitiu que suas tropas recuaram da cidade. Diante das imagens das tropas ucranianas entrando e hasteando sua bandeira, Putin se enfureceu e ficou envergonhado. E até hoje as forças russas não retomaram totalmente Lyman. A defesa ucraniana em Lyman foi tão intensa que a UNN informou que as forças russas tentaram contornar a cidade em vez de lutar para retomá-la. Parece que tentar contornar a cidade não deu certo. Agora, frustrado com sua incapacidade de recapturar uma cidade que a Rússia já controlou, Putin está enviando soldados sem blindagem para Lyman. Voltando às tropas russas sem blindagem em Lyman. Não precisamos apenas confiar na palavra de um comandante ucraniano sobre o que está acontecendo. Existem imagens em vídeo que mostram que Komok não está mentindo. Divulgados nas redes sociais, inclusive no X, os 94 segundos de vídeo mostram diversos incidentes com drones ucranianos, encontrando soldados russos que não estão de forma alguma equipados para realizar os tipos de ataques que Putin está ordenando que eles lancem. Esses soldados muitas vezes estão escondidos, pelo menos até verem que um drone ucraniano está sobrevoando. Então eles correm. E é aí que você vê o quanto a Rússia falhou com eles. Na melhor das hipóteses, os soldados usam só uniformes de combate, ficando praticamente desprotegidos contra balas ou drones kamikaze. Uniformes de combate não vão fazer muita diferença contra nenhum dos dois, e as forças de Lyman da Ucrânia estão aproveitando esse fato repetidamente. Grande parte do vídeo é perturbadora demais para ser exibida no YouTube. Ele mostra russos despreparados e sem chance de sobreviver. Assim como os resultados inevitáveis desses soldados enfrentando drones ucranianos. O jornal The Telegraph relata que a 66ª Brigada da Ucrânia também compartilhou fotografias de pelo menos 6 soldados russos que foram mortos, enquanto não usavam nenhum tipo de armadura. Acompanhe os vídeos. Os números mostram. Lyman virou alvo de ataques russos mal equipados. Komok afirma que apenas 4 dos últimos 20 grupos usaram capacetes durante recentes ataques russos em Lyman. Esses não são casos isolados. Isso significa que apenas cerca de 1/5 dos soldados russos estão indo para os ataques em Lyman com o equipamento de proteção adequado. Como esta cidade sofreu dezenas de ataques só nos últimos dias de novembro, isso só pode ter um significado. A Rússia está contando com carne de canhão, em vez de qualquer coisa que sequer se aproxime de táticas de combate. A pergunta que precisa ser feita é: por quê? Putin valoriza Lyman e busca conquistar toda a Donbass,
colocando Lyman no foco da Rússia. A cidade já foi capturada antes e libertada, mas agora a Rússia ataca Lyman dezenas de vezes por semana. Sikamok deve ser acreditado. Se isso for verdade, por que a Rússia envia soldados para ataques sem o equipamento de proteção básico? Existem várias razões, começando pela mais óbvia. As grandes perdas causaram falta de equipamentos, dificultando que a Rússia atenda às necessidades de seus soldados na Ucrânia. Pelo menos é o que afirma Dmytro Zmilo, que é o diretor do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação. Zmilo falou ao Telegraph. A ausência de equipamentos de proteção reflete a adaptação à situação atual na linha de frente, onde o exército russo sofre perdas desproporcionais em ataques diários. Chamar de adaptação é um jeito diplomático de falar isso. Zmilo destaca que a Rússia enfrenta tantos problemas financeiros que tem dificuldade para equipar seus soldados. Claro, a Rússia nunca vai admitir isso abertamente, especialmente para os soldados que Putin está enviando para Lyman. Mas os sinais estão lá. Por exemplo, em 3 de outubro, a Forbes informou que Putin quase não tem mais dinheiro para pagar os soldados russos. Dependente das receitas de petróleo e gás e com reservas esgotadas, a Rússia enfrenta dificuldades para pagar suas obrigações. Na primeira metade de 2025, a Rússia gastou mais de 25 bilhões de dólares com soldados, quase 10% dos gastos federais. Soldados ganham bônus de adesão de 28 mil dólares e 3.200 dólares mensais, podendo ser maior, segundo a Forbes. Números insustentáveis. Soldados bem pagos do exército de Putin percebem que o dinheiro do equipamento está indo para seus salários. A United 24 Media acrescenta isso pelos poucos meses que sobreviveram na Ucrânia. Esses problemas econômicos estão levando a Rússia a lançar ataques de infantaria em massa, que são realizados sob condições operacionais precárias, devido a amplos problemas econômicos que afetam os suprimentos. Em 10 de novembro, o Kiev Independente questionou se a Rússia ainda tem recursos para Putin seguir com a invasão. O veículo aponta que o déficit da Rússia supera 2% há 7 anos, fazendo Putin desistir da meta de mantê-lo abaixo de 1%. A Rússia gastou quase todo o seu Fundo Nacional de Riqueza, restando apenas 50 a 60 bilhões de dólares. Isso é menor que o déficit de 70 bilhões de dólares previsto para 2025. A Rússia está no meio de uma crise financeira, e você pode saber mais sobre essa crise e por que ela está quebrando as costas da Rússia em nosso vídeo. Além do dinheiro, o problema de equipamento afeta não só soldados em Lyman, mas também outros no campo de batalha. Tropas russas na Ucrânia não têm recursos para cumprir as ordens de Putin. Em setembro, o Kiev Post divulgou interceptações de russos mostrando como muitos na linha de frente da guerra de Putin estão mal equipados. Botijões de gás não são fornecidos. Só recebemos carne enlatada, grãos e cigarros. Precisamos comprar o restante com nosso dinheiro, ou receber de casa. Russos são forçados a fazer vaquinhas para adquirir equipamentos. Quando os suprimentos chegam, soldados mal equipados morrem nas missões de distribuição. Então essa é a pergunta feita e respondida, certo? As forças russas em Lyman estão atacando sem nem mesmo o básico, porque a Rússia não pode se dar ao luxo de fornecê-los. Isso é parte da resposta, mas não explica tudo, já que os problemas de equipamento da Rússia não são novidade. O que está acontecendo em Lyman pode ser novidade, mas já houve relatos de soldados russos sendo enviados para Baiania, a batalha, sem o equipamento de que precisam, quase desde o momento em que Putin lançou sua invasão. Em maio de 2022, o Moscow Times relatou que soldados russos, mal equipados, precisavam comprar seus próprios uniformes. Jaquetas e calças pareciam luxos que a Rússia não forneceu nem quando capturou Lyman pela primeira vez. Em outubro de 2022, coincidiu com a perda de Lyman pela Rússia. O The Guardian noticiou sobre novos recrutas russos, lamentando o fato de que o exército deles não fornece nada. Eles não nos deram absolutamente nenhum equipamento. Segundo Vladimir, recruta de 23 anos, o exército não possui equipamentos e cada um precisou comprar o seu. Tive que pintar minha arma para cobrir a ferrugem. É um pesadelo. Daqui a pouco vão nos fazer comprar granadas, já que nem capacete fornecem. 3 anos após os comentários de Vladimir, sua afirmação sobre as granadas provavelmente é verdadeira. Mais ou menos na mesma época da publicação da matéria do The Guardian, a Fortune também escreveu sobre os soldados russos vivendo em condições imundas enquanto enfrentavam a escassez de comida e remédios. O problema de equipamentos da Rússia
ocorre desde o início da invasão. Embora a economia decadente da Rússia explique em parte por que Putin envia soldados para atacar Lyman, sem capacetes ou coletes à prova de balas. Há algo mais acontecendo aqui, algo que tem sido evidente desde que Putin lançou sua invasão, e que se resume a como o presidente da Rússia vê as centenas de milhares de soldados que ele envia para a Ucrânia. A Rússia não consegue comprar a proteção necessária para seus soldados. Mesmo que pudesse, a Rússia muitas vezes não compraria, pois Putin não se importa com os soldados do país. Putin mostrou ser insensível durante todo seu mandato como presidente da Rússia. Um dos primeiros grandes desafios que ele enfrentou como presidente foi o desastre do submarino Kursk, que ocorreu em agosto de 2000 e fez o submarino afundar no fundo do mar de Barents. Todos os 118 tripulantes do Kursk morreram nesse desastre. A natureza insensível de Putin veio à tona. A Sky History afirma que Putin rejeitou ajuda estrangeira, talvez achando que a Rússia resolveria sozinha. Ele também não queria revelar nenhum segredo dos submarinos russos ao aceitar as ofertas recebidas. Quando Putin aceitou a oferta de ajuda do Reino Unido, já era tarde demais. O Kursk afundou com toda a tripulação. No início do governo, Putin mostrou priorizar seus desejos às vidas sob seu comando. O que vemos agora em Lyman e outros locais da Ucrânia é a insensibilidade, reforçada por 25 anos de governo, que deixou Putin ainda mais obstinado e implacável do que quando assumiu o cargo. Smilo destaca ao Telegraph que Putin se importa tão pouco com seus soldados que não faz diferença para eles se estão bem equipados ou não. Se não estiverem, ainda assim podem ser enviados para ataques, porque um soldado russo em movimento é um soldado que pode absorver a munição da Ucrânia. Para o comando russo, são apenas recursos descartáveis para os objetivos políticos do Kremlin, diz Zmilo. Os grupos russos estão exaustos e sofrem grandes perdas devido aos constantes ataques, e a liderança russa exige resultados no campo de batalha. Recursos consumidos. Para Putin, soldado e capacete são iguais. Dinheiro gasto para tomar a Ucrânia. Por que pagar por capacetes e coletes à prova de balas, se você já gastou dezenas de milhares de dólares para que o soldado assinasse o contrato? É uma abordagem estranha, especialmente para alguém tentando vencer uma guerra. Mas podemos ver evidências de Putin tratando seus soldados como recursos descartáveis. Nos números de baixas, de acordo com o Minfinua, a Rússia sofreu 1.172.860 baixas entre o início da invasão de Putin e 30 de novembro. Para contextualizar, a Rússia teve cerca de 50 mil baixas na guerra de 10 anos contra o Afeganistão na era soviética. Putin sacrificou mais de 23 vezes mais soldados na Ucrânia em menos de 4 anos do que a Rússia perdeu na última grande guerra. Putin vê os soldados russos como um recurso descartável, acreditando que sempre poderá obter mais. Para reforçar o ponto, além da falta de armaduras para soldados de Lyman, há muitos exemplos que mostram o quanto Putin pouco se importa com a sobrevivência de seus soldados. O Mirror US diz que Putin criou o decreto permitindo recrutar russos com doenças graves. Isso deveria impedi-los de servir no exército. Pessoas com doenças cardíacas, endócrinas ou sexualmente transmissíveis, como sífilis, agora seriam opções para Putin. A Rússia também está mais do que feliz em enviar homens idosos para a luta, como mostramos em um vídeo sobre os vovôs que a Rússia está mandando para a guerra, que você pode assistir em nosso canal. A Rússia não espera que esse soldado sobreviva muito tempo, mas esse não é o objetivo. Eles são apenas carne para o moedor que Putin criou na Ucrânia. É como um ponto de exclamação mostrando o descaso da Rússia com seus soldados. A revista Fortune afirma que o Kremlin deu moedores de carne reais às famílias de soldados russos mortos na Ucrânia. Isso é a mensagem de condolências mais insensível ou uma piada cruel. De todo modo, confirma que os soldados em Lyman não estão desprotegidos. Como a Rússia não tem disponíveis, Putin não se importa se seus soldados estão equipados. Você não precisa de um capacete para absorver outra bala ucraniana. No entanto, pode haver ainda outro fator em jogo no que está acontecendo na frente de Lyman. E é um fator que mostra como a falta de consideração de Putin pelos soldados do seu país se transformou em pura brutalidade nas linhas de frente. Essa brutalidade não é exclusiva das tropas e civis da Ucrânia. Os comandantes da Rússia têm a mesma probabilidade de voltar sua atenção para seus próprios soldados por fazerem até mesmo a menor coisa errada, levando-os a enviar tropas propositalmente para a batalha sem armadura.
Essa é uma prática chamada de zeramento, e é o exemplo mais horrível de como a Rússia trata seus soldados. Smilo comenta ao Telegraph: na Rússia, é comum punir o pessoal com o zeramento, quando comandantes enviam deliberadamente seus combatentes para morrer por drones ucranianos. Existem todos os tipos de pequenas infrações que podem levar alguém a ser punido dessa forma. Ser ferido em batalha é uma delas, revela Smilo. Ele diz que comandantes russos costumam enviar soldados feridos para a batalha sem armas, capacetes ou coletes à prova de balas. Isso ocorre porque os comandantes veem apenas um propósito nesses recursos descartáveis: morrer pela causa de Putin. Outras infrações incluem carregar apenas 1 litro de água ou usar insígnias irregulares, segundo o Telegraph. Ambas podem levar um soldado russo a ser preso pela polícia militar e, se não tiver sorte, ser enviado para um grupo de assalto como punição. Os comandantes podem nem informar seus soldados sobre o inimigo, como Kamok sugere no Telegraph. Segundo ele, as tropas russas provavelmente nem sabem que estão perto das posições ucranianas. O comando russo convence que só há aliados à frente, sem tropas ucranianas. Isso cria uma complacência forçada. Convença seus soldados de que é seguro avançar, apenas para assistir, enquanto eles inevitavelmente são abatidos sem usar qualquer armadura. As únicas razões para isso parecem ser as punições já mencionadas. A Rússia usa esses soldados para identificar de onde a Ucrânia atira ou lança drones? Isso reforça o que já dissemos. A Rússia não se importa com seus soldados. São ferramentas descartáveis. Mesmo assim, Putin concorda. A Rússia enfrenta vários problemas em Lyman e em outras áreas da Ucrânia ao mesmo tempo. A escassez de equipamentos e suprimentos é um dos problemas desde o início da guerra. Mais importante é como Putin vê seus soldados: apenas para serem enviados à máquina de moer carne que criou. Não se sabe quanto tempo Putin manterá essa abordagem, com milhares de russos morrendo mensalmente. Não pode durar muito. Usar carne de canhão não ajudará Putin a tomar Lyman. O que resulta da Rússia não fornecer a blindagem necessária aos soldados para ataques com total incompetência tática. Você tem uma força militar que cai facilmente nas armadilhas que a Ucrânia prepara para ela. No fim de novembro, isso ocorreu na cidade sitiada de Minarat. A Rússia pensou que estava ganhando, até que os F-16 ucranianos desencadearam o inferno. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre a crescente crise de equipamentos da Rússia. E obrigado por assistir. Obrigado por assistir.